Olá, alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, sejam bem-vindos à nossa aula. Eu sou o professor Renato Souza, do componente curricular Ensino Religioso, e vamos agora conhecer o objeto de conhecimento e seu detalhamento. Aula 3, objeto de conhecimento, tradição escrita, registro dos ensinamentos sagrados nas diferentes matrizes religiosas, africanas, orientais, ocidentais, indígenas brasileiras e amazônidas. Detalhamento: o Corão, o Bhagavad Gita, a Torá, os Vedas, o Livro dos Mormons, o Evangelho segundo Allan Kardec, a Bíblia e outros. Então, alunos, agora vocês organizem seu material, prestem atenção. Atenção aqui ao professor, porque a nossa aula vai começar. Olá, alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, sejam bem-vindos à nossa aula de ensino religioso. E agora nós vamos vamos conhecer a tradição escrita de algumas religiões, sobretudo as religiões do Oriente, religiões muito antigas, mais antigas do que as que nós conhecemos ou praticamos aqui no Ocidente, e vamos ver como cada uma delas tem suas escrituras sagradas, como cada uma delas, por meio das suas escrituras sagradas, transmitem o seu conhecimento, a sua história, os seus valores, os princípios mais fundamentais de suas crenças. Vamos lá? Então, nós começamos pelas religiões orientais, as religiões orientais e seus livros sagrados, os livros que eles consideram que eles dão um valor sagrado, como se a própria divindade tivesse escrito esses livros. O Oriente, ele é uma parte do mundo que guarda muitos mistérios e muitas diferenças em relação ao Ocidente. O que nós consideramos Oriente? Ali boa parte da Ásia, uma parte da África, uma parte da Oceania, são aquele conjunto, aquela região geográfica que tem uma cultura completamente diferente da nossa, em vários aspectos. O Oriente, ele é mais espiritual, mais místico. Já o Ocidente, onde nós vivemos, ele é mais material, ele é mais racional. Enquanto um é mais espiritual, o outro é mais material, é mais racional. O que mais podemos dizer sobre o Oriente? Vamos lá. O Oriente é o berço de importantes e antigas religiões. Algumas delas possuem seus próprios livros e escritos sagrados, que é o que nós vamos conhecer nesta aula. Vamos ver essas religiões: o hinduísmo, o taoísmo, o confucionismo e o budismo. São alguns exemplos de religiões nascidas no Oriente. Entre essas religiões estão uma das mais antigas, que nós vamos dar uma pincelada, vamos começar a conhecer. Essas religiões, elas são mais antigas até mesmo do que o cristianismo, que é a religião majoritária nossa aqui no Brasil. Então elas estão ali desde os primórdios daqueles povos do Oriente. Então vamos conhecer a primeira delas. Vamos lá. O hinduísmo. O hinduísmo é uma das religiões mais antigas do mundo, surgida entre o povo hindu, cerca de 3.500 anos atrás na Índia. Há quem defenda que entre os hindus não havia uma, mas várias religiões que compartilhavam entre si alguns elementos, como a língua, que é o sânscrito, e a crença nos deuses védicos. Olha só, o que nós conhecemos hoje como hinduísmo na ciência das religiões, na verdade é um grupo de pequenas religiões ou de religiões um pouco menores que se organizam, que compartilham crenças, que compartilham a língua sagrada, o sânscrito, que compartilham algumas práticas entre eles, mas todas nascem entre o povo hindu, que é o povo originário da Índia, do país que hoje nós conhecemos como Índia.
Vamos conhecer um pouco mais do hinduísmo. Hoje o hinduísmo é visto como uma única religião politeísta, acreditando em vários deuses, dos quais os 3 mais importantes são Brahma, o Criador, Shiva, o Destruidor e Reconstrutor, e Vishnu, o Mantenedor ou Conservador. Olha aí, nós temos esse trio, são os deuses, os 3 deuses mais importantes do hinduísmo: um Criador, outro que destrói e reconstrói o que foi criado, e um outro ali entre os 12 que é o que mantém, o que conserva o que foi criado. Para o hinduísmo, o tempo ele é um tempo cíclico. Então há uma criação e uma recriação de tempos em tempos, de períodos em períodos. É interessante, eles olham o tempo como um ciclo, que começa, continua, se mantém e termina, depois recomeça, se mantém e termina. O hinduísmo ele é uma visão cíclica, diferente de nós ocidentais cristãos, que vemos o tempo como uma linha quase que infinita. Vamos lá, vamos conhecer a escritura sagrada dessa religião. No hinduísmo, há várias escrituras e obras consideradas sagradas. Contudo, a mais antiga e relevante é, sem dúvida, os Vedas. Desta obra se originaram outras escrituras sagradas hinduístas, como o Upanishads e o Bhagavad Gita, que são 2 obras que são releituras, são inspiradas, são escritas a partir dos Vedas. Vamos lá, conhecer um pouco mais. Essas escrituras também são reverenciadas por outras religiões, como o budismo, o jainismo e o sikhismo. Vedas é uma palavra de origem sânscrita que significa conhecimento. Conhecimento que vem dos próprios deuses, que vem do mundo espiritual. Conhecimento que é a base da civilização, da sociedade, da política indianas, dos povos hindus. Vamos lá. O que entende-se por Vedas hoje é, na verdade, uma coleção de 4 textos que contém as práticas rituais, os mantras, os ensinamentos religiosos e filosóficos do hinduísmo e os comentários a esses temas, geralmente feitos em forma de prosa, em forma de poesia, em forma cantada. Vamos conhecer esses 4 textos sagrados que formam os Vedas? Vamos lá, nós temos aqui ao lado, o Rig Veda, o Sama Veda, o Yajur Veda e o Atharva Veda. São esses nomes complicados aí, Mas para que a gente possa ver, são 4 livros que compõem os Vedas: o Rig Veda, o Sama Veda, o Yajur Veda e o Atharva Veda. São partes diferentes e olha só, sempre com a palavra Veda, ou seja, com a palavra conhecimento. Então isso formam os Vedas para o hinduísmo. Vamos ver aqui outra religião oriental. O taoísmo, outra religião do Oriente, religião de origem chinesa, com fortes características e elementos filosóficos. Foi fundada pelo sábio chinês Lao Tse no século II. A fé dessa religião gira em torno dos princípios universais, o Tao, que significa caminho, e do Yin-Yang, a dualidade e o equilíbrio da existência. Olha que interessante. O taoísmo acredita que por meio do Tao, por meio do caminho, nós precisamos chegar a um equilíbrio da nossa existência. Por isso o taoísmo vai acreditar em 2 princípios que se opõem entre si, mas que precisa buscar o equilíbrio, precisa buscar uma perfeita harmonia. O bem e o mal, o masculino e o feminino, o certo e o errado, o justo e o injusto, o reto e o torto, a luz e a escuridão, o doce e o salgado, o sólido e o fluido. Então, para tudo que há, para tudo que existe nesse mundo, há um oposto. A coragem e o medo,
Então, o taoísmo ele vai ser a procura do equilíbrio entre esses opostos na vida, na existência humana. E o taoísmo também tem sua própria escritura sagrada. Vamos ver qual é. É o Tao Te Ching, é a principal escritura sagrada do taoísmo, cuja autoria é atribuída ao próprio Lao Tse. Esta obra ela é composta de vários versos, e esses versos eles falam da relação do ser humano com o Tao, com esse caminho, né? Como compreendê-lo e como abraçá-lo, como compreender esse caminho que nos leva ao equilíbrio, como abraçar esse caminho, como percorrer esse caminho que nos leva ao equilíbrio. Vamos conhecer um pouco mais do Tao Te Ching. Tao Te Ching significa livro do caminho e da virtude. Não há uma divisão temática no Tao Te Ching. Alguns grupos taoístas utilizam esse livro como um manual ritualístico, ou seja, para os seus ritos, para as suas cerimônias, para os seus momentos de oração. Outros como instrumento de reflexão e elevação espiritual. O conhecimento que contém o Tao Te Ching, ele também serve para nos elevar, ou os praticantes do taoísmo, elevar os praticantes dessa religião a uma perfeição espiritual, né? Para que eles desenvolvam a sua dimensão espiritual, por meio de reflexão, de concentração, de meditação. Olha que beleza, né? Quantas vezes nós precisamos ser pessoas equilibradas nessa nossa vida. Quando tem algum desequilíbrio, por exemplo, no nosso corpo, o que acontece? A gente adoece. Por exemplo, se a gente tem açúcar demais, a gente adoece de diabetes. Se a gente tem sal demais, pressão alta. Se tem gordura demais, colesterol, né? Então, a partir da experiência do nosso corpo, a gente vê como é importante nós termos equilíbrio na nossa forma de nos alimentar, de nos relacionar com o mundo. Tipo, se a gente é zangado demais, se a gente é brabo demais, se o nosso pavio é muito curto, se a gente se aborrece com muita facilidade, isso atrapalha as nossas relações com as outras pessoas, inclusive com as pessoas que nós amamos. Como é importante ter um equilíbrio em tudo que nós fazemos, né? Vamos ver outra religião oriental também muito interessante. Olha que nome interessante, confucionismo. Professor, isso tem a ver com confusão? Não, não tem a ver com confusão. Justamente o confucionismo é algo que proporciona, ou deseja proporcionar clareza à nossa vida, né? Como uma religião, como toda religião deve fazer. Não se trata de uma religião como as que estamos estudando. O confucionismo é uma doutrina, uma filosofia de vida, ou ainda pode ser considerado como uma ideologia, né? Uma forma de encarar a vida, de entender a vida, o mundo que nos cerca, a nossa relação com as pessoas, com a natureza e a nossa relação com Deus que nós acreditamos. Vamos ver o que mais ainda temos sobre essa religião. Ainda assim, veremos que um dos textos de Confúcio se dedica à descrição dos ritos. Essa religião ainda não tem muitos ritos, mas os ritos são descritos em um dos seus livros sagrados. Essa religião foi iniciada no século IV a.C., pelo filósofo chinês Confucius, conhecido como Confúcio. Né? Kung Fu não tem a ver muito com a luta, não. Tá? Era o nome desse filósofo, aliás, o sobrenome desse filósofo. Vamos ver quais os textos confucionistas. Olha, são 5 obras atribuídas ao filósofo Confúcio. O primeiro, o I Ching, ou o Clássico das Mutações, ou ainda o Livro das Mutações. 2, o Clássico da Poesia, ou Livro das Canções. Deve ser belíssima essa obra, né? Poesia, canções. Qual é a terceira obra? Vamos lá. Livro de documentos ou livro de história, como o confucionismo olha a sua própria história, a história do mundo. Depois 4, olha aí que foi falado antes, o livro dos ritos, como é a liturgia, como são os ritos confucionistas, como devem ser feitas suas meditações, suas práticas espirituais.
E por último, os anais da primavera e outono, as estações do ano, o tempo, né? As lições que nós tiramos do tempo, que nós tiramos das transformações que nós vemos ao redor de nós, da nossa vida, da nossa história. O confucionismo, ele sempre nos leva a uma reflexão, a refletir sobre a nossa vida, a nossa existência, a nossa caminhada, as escolhas que fazemos para a nossa vida, se as escolhas são certas ou são erradas, como que essas escolhas podem atingir a nossa vida e a vida das pessoas que convivem conosco, e a nossa relação com esse meio no qual nós vivemos. Vamos ver uma outra religião oriental, que é o budismo. Essa é mais conhecida, talvez seja a religião oriental mais conhecida no Ocidente. Sempre há referências a essa religião, nas coisas, na televisão, em novelas, na internet. Essa religião ela foi fundada pelo príncipe indiano Siddhartha Gautama, há 2.500 anos atrás. Após uma experiência mística, o jovem príncipe passa a ser conhecido como Buda, que pode ter dois significados traduzindo para o português: o iluminado ou o desperto. Essa experiência que o príncipe Siddhartha Gautama passa, como que o desperta, o ilumina e o desperta para uma dimensão espiritual mais elevada. Então, Buda é essa pessoa que é desperta. Dependendo da linhagem budista, do grupo budista, alguns vão dizer que somente Siddhartha Gautama foi o Buda, e outras linhagens budistas vão dizer que qualquer pessoa que segue os ensinamentos de Buda pode também se tornar um Buda, pode também chegar a essa iluminação, pode também ser um desperto. Vamos ver aí a escritura sagrada do budismo. Uma das principais, a principal escritura sagrada do budismo é o Pali Tripitaka, ou simplesmente Tripitaka. Principal texto sagrado budista, significa o sexto triplo, ou os 3 sextos da sabedoria. Olha que interessante, Tripitaka, ou Pali Tripitaka, que na verdade são 3 grandes textos, que contém ali a essência do budismo, que vai ser interpretado e reinterpretado pelos diferentes grupos budistas. Vamos aprofundar um pouquinho essas escrituras, vamos lá. Que Tripitaka significa 3 sextas, numa referência às 3 partes do livro. O Vinaya, como as regras de conduta, o Sutta, que reúne os discursos de Buda, e o Abhidhamma, que é o mais filosófico, são reflexões em cima das 2 primeiras partes e do próprio ensinamento do Buda. Olha que interessante, nessas 3 partes do Tripitaka. Vamos lá, vamos seguir. Esse escrito conta a vida de Buda e reúne seus sermões, seus ensinamentos. A princípio, os ensinamentos budistas foram transmitidos oralmente, ou seja, o budismo no princípio foi uma tradição oral. Somente após a morte de Buda, eles foram transcritos e considerados sagrados. Olha aí, o budismo ele inicia ainda na vida de Buda como uma religião de tradição escrita, por meio da oralidade, mas após a morte de Buda, os seus discípulos, os seus seguidores, eles resolvem escrever, transcrever os ensinamentos e os sermões de Buda e considerá-los sagrados, inspirados por alguma força divina, por alguma iluminação. E esses livros passam a ser reverenciados, lidos e relidos pelos budistas no mundo inteiro. Como eu falei, o budismo ele é a religião oriental mais conhecida no Ocidente, e há importantes comunidades budistas. Por exemplo, aqui no Brasil, um dos mais famosos é o Mosteiro Budista de São Paulo, o Mosteiro Budista de Brasília, São os 2 centros budistas mais conhecidos no Brasil. E agora vamos saindo um pouco das religiões orientais, Vamos ver
ao Ocidente outros grupos religiosos que também têm suas escrituras sagradas, né? Sua forma de deixar escrito e para a posteridade suas crenças, parte de suas crenças, sua fé, seus dogmas, sua doutrina. Vamos lá? Nós temos aqui, olha só, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Saindo do contexto das religiões orientais, voltamos agora para o Ocidente e para as novas formas de entender a mensagem cristã, além do cristianismo tradicional. Isso é interessante. Quando a gente fala de novas formas de entender a mensagem cristã, ou seja, são novas formas de ser cristão, de se organizar, né, novas formas de ser igreja, né, diferente do que é o cristianismo convencional. São as igrejas mais antigas ou as igrejas mais comuns que nós temos com seus pastores, seus sacerdotes, né? Sobretudo essa igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem uma outra forma de se organizar como igreja, como comunidade. Vamos entender um pouco. Vamos ver na próxima cartela. Os adeptos desta igreja também são chamados de Mormons. É uma igreja cristã, contudo, não se enquadra nem como católica, nem como protestante, nem como evangélica. Então, ela não segue nenhum desses modelos de igreja, né? Foi fundada por Joseph Smith em 1827 nos Estados Unidos, como fruto de uma revelação divina. Joseph Smith, ele tem uma revelação e ele dá início a essa igreja, a essas comunidades que hoje estão espalhadas pelo mundo inteiro, sobretudo nas Américas. Vamos lá, vamos ver o livro sagrado dessa igreja, desse grupo, a Escritura Sagrada da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esta igreja, assim como outros segmentos cristãos, aceita a Bíblia como escritura divinamente inspirada por Deus. Então, são cristãos e eles têm a Bíblia, como todas as outras igrejas cristãs têm. Mas, vamos ver aqui o próximo slide para chegar onde nós queremos, mas também possui uma escritura própria, aceita e adotada somente por seus membros. É o livro de Mórmon. Então, o livro de Mórmon, ele é aceito somente dentro dessa igreja. Outras igrejas não o aceitam como um livro sagrado, né? Esse livro é um terceiro testamento, que complementa e dá significado aos 2 primeiros. É como se essa igreja tivesse o Antigo Testamento, o Novo Testamento e um terceiro testamento, que é o livro de Mórmon. Então, o livro de Mórmon, ele vai dar sentido, pleno sentido, a toda a tradição bíblica cristã para os adeptos desta igreja. Vamos lá, vamos ver um pouco mais. Este livro conta a história de várias gerações de profetas, entre eles Leí, que viveu em Jerusalém cerca de 600 anos antes de Cristo e foi ordenado por Deus a liderar um pequeno grupo de pessoas ao continente americano. Para os adeptos desta religião, o profeta Leí liderou um grupo do povo de Deus, uma pequena parte do povo de Deus, para o continente americano, há séculos atrás. E aí foi se formando um povo que depois recebe a revelação divina e dá origem a esta igreja, a este segmento cristão. Ok? Vamos ver ainda, nós temos também no Ocidente o Espiritismo ou Kardecismo. Ao lado nós temos a foto de Allan Kardec. Espiritismo, Kardecismo ou ainda a doutrina espírita é um segmento religioso recente, iniciado pelo estudioso Allan Kardec, daí o nome kardecismo, baseado nos ensinamentos bem específicos, revelados a ele e a outras pessoas no seu tempo. O espiritismo, ele é iniciado por esse estudioso, esse pesquisador de fenômenos sobrenaturais, de fenômenos espirituais, Allan Kardec. Ele vai desenvolver essa doutrina e
vai ser uma outra forma também de entender Jesus, de ver Jesus e sua mensagem. Vamos ver como começou o Espiritismo. Vamos lá. O Espiritismo teve início na França do século XIX, quando o próprio Allan Kardec vivencia experiências mediúnicas e resolve buscar e ajudar outras pessoas que passaram por experiências similares. É importante a gente lembrar que, sobretudo no Brasil, o Espiritismo ele não se afasta do cristianismo. Muitas pessoas que professam, que seguem a doutrina espírita, continuam também tendo crenças, práticas cristãs, inclusive inseridas em comunidades cristãs. O próprio Chico Xavier, que foi talvez o maior expoente do espiritismo no Brasil, ele sempre se considerou católico, cristão católico. Então, veja aí como as religiões elas conseguem dialogar entre si, conversar entre si, ou os conhecimentos religiosos, espirituais. Vamos ver os textos espíritas. O conjunto de obras chamado Codificação Espírita é uma reunião dos 5 principais livros que reúnem a essência e a base da doutrina espírita. Há outros livros, há outros escritos, há outras, podemos chamar, codificações, porém essas são as centrais, que foram inclusive uma parte considerável delas, se não toda ela, ainda foi codificada durante a vida de Allan Kardec. Vamos ver quais são esses livros? Compõe a Codificação Espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Então, nesses 5 livros está contida a essência, os primórdios, a base da doutrina espírita, que depois, com o tempo, vai, obviamente, florescer. Esses livros serão estudados, os fenômenos mediúnicos serão estudados pelos adeptos e seguidores da doutrina espírita, e o espiritismo vai florescer numa grande corrente aí de grupos, de comunidades, que tem como base a prática da caridade também, como um dos pilares, não só esse conhecimento espiritual, intelectual, de estudos, mas também a prática da caridade, da bondade em relação, sobretudo, às pessoas mais necessitadas. Geralmente no centro espírita, as pessoas mais necessitadas encontram algum apoio, alguma ajuda para suas necessidades, aonde elas podem ter um certo conforto ali. Então os espíritas são muito dados a isso, a prática da caridade, que também é um ensinamento presente nas diferentes religiões que nós temos, mas eles dão uma ênfase a essa prática, além do conhecimento, do estudo da sua doutrina. Muito bem, queridos alunos, nós conhecemos aqui um pouco mais de alguns dos escritos sagrados de algumas religiões no Oriente e outros grupos no Ocidente, para ampliar o nosso conhecimento. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.